Jesus, ele fundou a sua igreja a partir de um grupo de discípulos, homens que, tocados pela graça de Deus, tocados pela palavra de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, deixaram tudo para segui-lo. Deixaram tudo para segui-lo. A partir desses discípulos, Jesus escolheu 12. Jesus constituiu um grupo, o grupo dos apóstolos. Estes homens que seriam enviados para anunciar ao mundo a boa nova da salvação, a boa nova de Jesus Cristo. Estes homens que foram escolhidos por Jesus, para que pudessem dar continuidade à obra redentora de Jesus. A igreja é apostólica. Jesus fundou a sua igreja, instituiu a sua igreja, tendo como alicerce a fé dos apóstolos, não somente a pessoa de cada um deles, mas a profissão de fé. Dentre o grupo dos 12, se destaca a figura eminente de Pedro. Diante da profissão de fé do apóstolo São Pedro, Jesus declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra que é a profissão de fé de Pedro. Esta fé que é dom de Deus. Como Jesus disse a Pedro: não foram a carne e o sangue que te revelaram que eu sou o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas foi o meu Pai do céu. Foi o meu Pai que lhe deu, Pedro, a graça deste acesso ao meu mistério, acesso à minha pessoa, disse Jesus a Pedro. E com Pedro, os outros apóstolos. A igreja, meus irmãos, ela é apostólica, porque ela foi fundada sobre este fundamento, o fundamento da fé dos apóstolos. Mas estes foram escolhidos e foram capacitados por Jesus para que pudessem participar do mistério da Páscoa de Jesus. Como nós ouvimos na primeira leitura, esse trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, quando o próprio São Paulo, ele diz: irmãos, nós trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. E Paulo deixa claro, ele que também foi escolhido para ser membro deste colégio, o colégio apostólico, Paulo deixa claro: nós somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Os apóstolos foram escolhidos por Jesus para que pudessem, em primeiro lugar, fazer a experiência do amor extraordinário de Deus, fazer a experiência
da misericórdia extraordinária de Deus. Este amor, esta misericórdia que foram revelados por Jesus no mistério da Páscoa do Senhor. Por isso que esta experiência do amor, esta experiência da misericórdia de Deus, significa participar do mistério pascal de Cristo. Participar do mistério da sua paixão, do seu sofrimento, da sua dor, da sua morte, para também participar do mistério da sua gloriosa ressurreição. E assim, os apóstolos foram capacitados por Deus para que pudessem levar ao mundo não as suas ideias, não um ensinamento qualquer, um ensinamento bonito, mas para que pudessem levar ao mundo a boa nova de Jesus Cristo, a boa nova do Filho de Deus. Esta boa nova, esta verdade de salvação, que é a pessoa, que é o ensinamento, que é a doutrina, que é a Páscoa de Jesus Cristo. É por isso que lá no Evangelho que acabamos de ouvir, depois que a mãe dos filhos de Zebedeu fez a Jesus esse pedido, para que os seus filhos sentassem no reino de Jesus, um à direita de Jesus e o outro à esquerda, o próprio Jesus respondeu para eles fazendo esta pergunta: por acaso vós podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos, podemos. E Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice. Ou seja, Jesus deixa claro que eles haveriam de participar do mistério da sua Páscoa, do mistério do seu sofrimento, sua paixão, sua morte, para que pudessem também ressuscitar com Jesus, para que pudessem levar para o mundo o testemunho da fé, o testemunho da verdade, que salva a pessoa humana, e não uma ideia qualquer, e não uma doutrina qualquer, inventada por eles. Por isso que os apóstolos foram chamados, foram escolhidos por Jesus para participar do mistério da Páscoa do Senhor. O apóstolo São Tiago, cuja festa celebramos hoje, foi o primeiro dos apóstolos a derramar o seu sangue pela causa da boa nova de Jesus Cristo. Foi o primeiro dos apóstolos. Ele foi degolado, foi morto, mas até o fim perseverou na fé, perseverou nesta adesão a Jesus Cristo. Até o fim, o apóstolo São Tiago perseverou no testemunho da fé, no testemunho desta partilha do mistério pascal de Cristo, e por isso derramou o seu sangue na fidelidade ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, porque nós fazemos parte, porque nós somos membros desta igreja una, santa, católica e apostólica, justamente porque nós recebemos também a graça do santo batismo, fomos batizados no mistério pascal de Cristo, fomos batizados no mistério da sua morte, para vivermos um dom de uma vida nova. Também nós recebemos o Espírito apostólico. É claro que na igreja nós temos os diversos ministérios. Os bispos, os nossos pastores, eles têm esta responsabilidade
por causa da sucessão apostólica, em comunhão com o Santo Padre, o Papa, o sucessor de São Pedro, eles têm esta responsabilidade de propagar pelo mundo a boa nova da salvação de Jesus Cristo. Mas não é somente responsabilidade, não é somente a missão dos bispos, mas é uma missão que cabe a todos nós, uma missão que nosso Senhor concedeu a todos nós, porque também nós participamos desta graça, somos membros da Igreja Apostólica, esta igreja fundada fundada sobre o fundamento da fé apostólica. Por isso, meus irmãos, duas coisas: permaneçamos fiéis ao mistério pascal de Cristo, particularmente participando da Eucaristia, comungando o corpo e o sangue de Cristo, que Deus renove sempre em nós esta graça de sermos fiéis ao mistério pascal de Jesus, darmos a nossa vida num serviço fiel, num serviço incansável do testemunho da fé, a realização do mandamento do amor, o serviço em promoção do bem, da justiça, da verdade, na vida das pessoas, na vida do nosso mundo. Mas que também possamos permanecer fiéis no testemunho da fé. Que Deus nos dê essa graça, pela intercessão de São Tiago apóstolo, cuja festa celebramos hoje, que possamos ser renovados na fé apostólica, que possamos ser renovados na fé da igreja, que possamos ser renovados neste amor de quem imita Jesus Cristo, segue Jesus Cristo, de quem faz da sua vida um dom para o bem e para a salvação dos irmãos.